Se assentar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Uma palavra bem breve para a gente compreender o significado da ceia do nosso Senhor Jesus. O que significa o pão, o vinho, a mensagem por trás disso. 1 João, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Amém, irmãos? Então, o apóstolo João, nesses dois versículos, eu compreendo que ele dá um ensinamento muito conciso acerca do significado da ceia. Embora ele não esteja falando sobre o pão, sobre o vinho, mas a mensagem que ele escreve nesses dois versículos é o significado da ceia. Ele começa dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o objetivo, irmãos, da vida de um cristão deve ser não pecar. Ele escreve isso aqui porque ele queria que os seus leitores, eles não cometessem pecados, não vivessem uma vida constante no pecado. E da mesma forma, Deus preservou esse texto e fez com que ele chegasse até nós. Porque é isso a realidade que o Senhor quer para mim e para você, que nós não venhamos pecar. Eu trago aqui 3 motivos pelo qual nós não devemos viver essa vida de pecado. Primeiro, o pecado nos deixa insensível para as coisas de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 1, o Senhor diz: a minha mão ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o meu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de pecado, a gente fica insensível para as coisas de Deus. Nós não conseguimos perceber que o Senhor está com a mão esticada para nos abençoar, com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. A gente não consegue mais perceber as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, os livramentos, as provisões. Então, irmão, o pecado nos deixa insensíveis para as coisas de Deus. Segundo, o pecado nos deixa insensível com a dor do próximo. Irmãos, o pecado ele acontece quando a gente coloca o nosso prazer, a nossa vontade acima de outra pessoa ou de Deus. Eu cito o caso aqui da pornografia, irmãos. Quantas vezes pessoas que estão consumindo isso, elas estão colocando em primeiro lugar o seu prazer, em detrimento de estarem financiando uma indústria que violenta mulheres, que faz com que captura mulheres no momento de mais fragilidade delas, onde elas não estão bem emocionalmente, elas não estão bem financeiramente e aceitam, então sofrem humilhação. E a pessoa, quando participa disso, quando consome isso, ela está financiando, ela está colocando o seu prazer, e ela não, em primeiro lugar, e não está percebendo que ela está contribuindo para que outra pessoa venha sofrer. Então o pecado também nos deixa insensível com a dor do próximo. E terceiro ponto, irmãos, o pecado ofende a glória de Deus. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é puro e eterno. E cada vez que a gente peca, a gente transgride a lei de Deus. A lei é a conversão dos atributos de Deus em mandamentos. Quando a gente peca, a gente insulta a Deus. Então o apóstolo João diz aqui, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, ele continua dizendo o seguinte: se todavia alguém pecar. Irmãos, ele quer que a gente não peque, mas ele diz: se todavia, ele sabia que o ser humano vai pecar. De um jeito ou de outro, o ser humano vai pecar. O apóstolo João, ele conhecia a natureza humana. Adão, quando ele come o fruto, o pecado entra na raça humana e corrompe a nossa natureza. De modo que eu e você, hoje, somos inclinados ao mal. Nós não somos inclinados a fazer as coisas boas, mas inclinados a fazer o mal. E por isso, irmãos, ninguém pode ser salvo
com base nas suas obras, porque nós pecamos, nós transgredimos os mandamentos, nós somos inclinados a fazer o mal. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar que é justo. Está lá em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, não há nenhum que busque. Por isso, irmãos, todos nós merecíamos a justa ira de Deus, porque nós pecamos, porque eu peco, porque você peca. É justo Deus nos condenar, porque nós pecamos. Jesus tem uma ira santa contra o pecado, que seria justo sim, se ele consumisse eu, se ele consumisse você, porque nós pecamos. Mas irmãos, isso não ocorreu. Tem uma notícia muito boa aqui, e a mensagem da ceia: nós não fomos consumidos, nós estamos aqui por um motivo. Nós temos um advogado junto ao Pai. É o que o versículo diz, que Jesus é o nosso advogado. Aleluia, irmãos. Toda vez com que nós pecamos, irmãos, lá no céu, Senhor Jesus chega diante de Deus e mostra as suas mãos furadas e diz: por esse pecado, irmão, por esse pecado eu morri. Deus, Ele é justo, irmãos. Deus, Ele não pode condenar o pecado duas vezes. Deus seria injusto se Ele condenasse o pecado em Jesus e condenasse depois em nós. E é por isso que Jesus está lá, para interceder por nós. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Ele mostra as suas mãos furadas e diz: por esse pecado eu morri. O Senhor não pode mais nos condenar. Romanos 8, versículo 1. Já não resta mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. O versículo continua dizendo que esse advogado é também a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, a palavra aqui, propiciação, ela significa satisfazer a ira de Deus. Para a gente entender o que significa essa palavra, a gente precisa ir lá para o Antigo Testamento, conhecer a festa da expiação, o dia da expiação, conhecido também como a festa do Yom Kippur. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele empunhava as mãos sobre um cordeiro. Esse cordeiro, por sua vez, tinha que ser um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito algum. E nesse dia, o sumo sacerdote empunhava as mãos sobre esse cordeiro e, de modo simbólico, ele estava transferindo os pecados da nação para aquele cordeiro. E depois disso, então esse cordeiro era levado para longe. A palavra expiação significa justamente isso. O prefixo ali, ex, significa tirar para fora. Então o pecado era levado para fora da nação. O cordeiro, depois que o sumo sacerdote empunhava as mãos sobre aquele cordeiro de modo simbólico, transferindo os pecados para aquele cordeiro, esse cordeiro era levado lá para o deserto, onde ele iria morrer uma morte com muita dor e muito devagar. Irmãos, isso fazia com que a nação, houvesse uma propiciação entre Deus e a nação de Israel. A ira de Deus que seria derramada contra os israelitas não mais seria derramada sobre eles, porque foi derramado sobre aquele cordeiro. Irmãos, tudo isso era simbólico e apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Jesus é o cordeiro que se recebeu a imputação dos meus pecados e dos seus pecados. Os nossos pecados caíram sobre Jesus. A condenação que restava a nós caiu sobre Jesus na cruz. O corpo, o pão aqui representa o corpo de Jesus que sofreu, que foi moído por causa dos nossos pecados. O sangue aqui, o vinho, representa o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Irmãos, era o nosso corpo que merecia ser moído, era o nosso sangue que merecia ser derramado. Mas Jesus, Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E agora a gente tem paz para com Deus. Propiciação significa satisfazer a ira de Deus. A ira de Deus não caiu sobre mim, nem sobre você, mas caiu sobre Jesus. Dê um glória a Deus por isso, irmãos. É isso o significado da cruz. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos vivos. Porque a ira que tinha contra nós caiu sobre Jesus. Aleluia, irmãos. Tenho duas aplicações antes da gente ceiar, irmãos. Jesus é a nossa propiciação. Nós agora temos paz para com Deus. Então que nós não viemos fugir de Deus.
por vezes, quando nós cometemos pecados, a inclinação do nosso coração é tentar fugir de Deus. É não vir à igreja, é não pegar na Bíblia porque achar, não, eu não sou digno de tocar na Bíblia agora porque eu pequei. Mas irmãos, já não resta mais ira para mim e para você. Você pode se aproximar de Deus. Essa é a segunda aplicação. Ao invés de fugir de Deus, se aproxime de Deus. Já não resta mais condenação. Agora Deus te aceita. Deus aceita pecadores. Aleluia. Não resta mais condenação. E em Cristo há santificação. Nós nunca iremos vencer os nossos pecados fugindo de Deus. Não vindo à igreja, não orando, não lendo a Bíblia, não tendo comunhão com Deus. É somente através da oração, da adoração, da leitura que nós vamos nos santificar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para a gente cear. Ceia significa isso. Existia uma ira contra nós que caiu sobre Jesus. E agora nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos nos relacionar com o nosso Pai. Nós podemos orar e Deus nos ouvir, irmãos. Porque a condenação do pecado caiu sobre Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar os irmãos que vão distribuir os elementos para a gente orar e poder ceiar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, Deus é bom, Deus é poderoso. Glória ao nome de Jesus. Santo Deus. Irmão, curve sua cabeça, vamos estar orando ao Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui, Deus, te cultuando e relembrando, Pai, o significado da tua morte na cruz, Deus. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós não somos, Pai, nós não somos justos, nosso coração é inclinado ao mal e por vezes nós cometemos pecados que ofendem a tua glória, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão porque nós sabemos, Pai, a realidade do pecado e como ele ofende a tua glória, como ele nos prejudica, Pai. Nós sabemos que Jesus, o Jesus a quem amamos, morreu na cruz por conta dos nossos pecados, Pai. Então, nós não nos orgulhamos dos nossos pecados, antes nós pedimos perdão a Ti, pedimos que o Senhor, Pai, que o Senhor nos perdoe, e mais, Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre cada pessoa aqui, para que nós venhamos vencer os nossos pecados, para que a gente venha viver uma vida, Deus, uma vida que Te agrade, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, nós agradecemos por esse pão que representa o Teu corpo, Jesus, que vai ser entregue à igreja. Nós agradecemos, Senhor, por esse cálice que representa o Teu sangue que foi derramado por conta dos nossos pecados, Deus. E nós sabemos que é por conta disso que nós somos aceitos por Deus. Nós sabemos que é por causa disso que nós vamos morar no céu e não no inferno, porque o Senhor nos comprou e o preço que foi pago foi esse sangue, Deus. Aleluia. Os irmãos podem distribuir os elementos. De cruz.